E foi, eu acho. Olá, meus prezados alunos de estágio 3. Estou aqui meio desorientada, não sei se começou a gravar ou não. Desejo bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão acompanhando nossa aula aqui. Essa é nossa aula de estágio 3. Eu trouxe um enunciado aqui bem legal, bem bacana, e vou dizer para vocês aqui quais são as principais teses. Já adianto que eu deixei de presente aqui para vocês, né? Tudo mastigadinho. A função de vocês vai ser colocar isso no papel de forma estruturada, que é fazer a peça. Vamos lá? Essa peça aqui é uma apelação. Vocês vão notar isso pelo enunciado, né? O último ato desse enunciado é uma sentença. Então, da sentença sempre vai caber a apelação. Qual que é o X aqui, né? Vejam que a gente está fazendo o estágio numa sequenciazinha. Primeiro nós fizemos resposta, acusação, depois memoriais finais, e agora, próximo passo que seria é a apelação. Sentença, cabe apelação. Eita, mano, pera aí que eu deixei o zap aqui ligado, que eu estava mandando para vocês a peça. Enfim, a peça não, um videozinho do estágio 4. Mas vamos continuar aqui. Então, minha gente, como que funciona a apelação? Ela vai ser essa sequência, né? Não estou estruturando no mesmo exercício, estou colocando outros tipos de enunciado, mas a apelação, ela serve para quê? Ela é um recurso que vai ser interposto no juiz que sentenciou, para que ele veja se é o recurso correto e se está no prazo correto. Essa petição que vai para o próprio juiz que sentenciou, nós chamamos de petição de interposição. Vai ser assim na apelação, no recurso em sentido estrito, no recurso extraordinário, agravo em execução, recurso especial, sempre vão ser duas peças. Uma vai ser de interposição, para que o juiz verifique se está no prazo correto, se o cabimento está certo, se é legítima a parte. E nós vamos ter uma outra petição, que é a chamada petição de razões. Essa de razões, ela significa que nós vamos dizer o porquê nós estamos apelando e ela vai mostrar para a gente o duplo grau de jurisdição, porque toda a matéria vai ser novamente analisada por um órgão superior. E aí, nessa petição de interposição, nós vamos lá no mérito da questão. Nós vamos dizer tudo que o juiz de primeiro grau errou e que nós vamos mostrar para o tribunal como seria a forma correta de ser julgado. Essa, então, é a petição de razões. Então, razões, interposição e razões. Interposição, prazo é de 5 dias e razões mais 8 dias. Mas nós vamos colocar tudo de uma vez só, então a nossa interposição vai ser no prazo de 5 dias. Vejam que eu dilatei o prazo aí para vocês, essa petição vai ser entregue só no dia 15. Vamos ler então o enunciado? Vamos ver o que está rolando aqui. Marcos de Carvalho foi denunciado pela prática do crime de corrupção ativa, eis que, segundo narra a peça acusatória, teria oferecido vantagem indevida a um funcionário público, a fim de que ele deixasse de praticar ato de ofício. A corrupção ativa, pessoal, está no artigo 333 do Código Penal. Recebida a denúncia, então deixa eu já colocar aqui para ficar mais fácil. Recebida a denúncia, Marcos foi citado e sua defesa apresentou resposta à acusação no prazo legal. Não entendendo ser o caso de absolução sumária, o juiz determinou o prosseguimento do feito. Na audiência de instrução, as testemunhas de defesa apenas informaram sobre a boa conduta social de Marcos. Por sua vez, as testemunhas de acusação, ouvidas em seguida, limitaram-se a dizer que viram o réu e o funcionário público conversando, mas não ouviram o teor do diálogo travado entre eles. Então, aqui, ó, nós temos uma tese de mérito
Ó, ninguém ouviu nada. E nós temos também uma tese de nulidade. O que é isso? Tese de nulidade significa que existe alguma coisa errada quanto ao procedimento. Eu acho, não sei se vocês já tiveram processo penal procedimentos, mas funciona assim. Processo penal é uma sequência de atos que tem que ser realizados, né? Se essa sequência não for realizada da forma correta, tem uma nulidade aí. Qual que é a consequência? O processo volta até a estaca zero? Depende, pode voltar ou a estaca zero ou até onde houve essa nulidade. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês uma forma simples, né? O que acontece? Eu vou deixar em azul o que está certo, né? E aí a gente compara com o texto. Primeiro nós vamos ter denúncia, depois recebimento da denúncia. Quando o juiz diz que o processo tem condição de ir para frente, aí tem a citação do réu. Lá na citação do réu, é para ele oferecer resposta à acusação. Depois da resposta à acusação, o juiz verifica se é o caso ou não de absolvição sumária. Absolvição sumária. Vai depender dessa resposta, né, pessoal? Vamos pensar que ele venha com uma defesa estonteante e alegue ali, né, uma causa que exclua a culpabilidade, a tipificação, a ilicitude, o juiz absolve logo de cara. Se não, o juiz vai marcar audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência de instrução e julgamento, vão ser ouvidos primeiro a vítima, que nesse caso não tem, né? O crime contra a administração pública é o próprio Estado, a vítima. Aí vai ter vítima, depois eu vou ter testemunhas arroladas pela acusação, depois testemunhas arroladas pela defesa. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas a partir do momento que a testemunha entrou no processo arrolada, seja pela acusação, seja pela defesa, ela não pertence a nenhuma das duas, mas ao processo. Então, é errado a gente falar assim, a testemunha da acusação, a testemunha da defesa, a testemunha da verdade. Não tem essa, tá? Então, veja a sutileza do negócio. Primeiro quem fala é a acusação, depois sempre a defesa. Terminou a acusação, defesa? Se alguém pediu para ouvir perito, vamos ouvir perito. Acareações, colocar cara a cara as testemunhas. Que mais? Reconhecimento. E, por fim, nós temos o interrogatório. O último ato aqui é o interrogatório. Passou o interrogatório, o juiz vai perguntar se tem diligências. Ou seja, quer produzir mais alguma prova? Depois das diligências, parte para memoriais da defesa, né? Então, vamos lá. Memoriais da acusação, aliás, sempre acusação primeiro. Depois, memoriais da defesa. Lembrando que esse memoriais e a sentença podem ser orais ou por escrito, né? A regra do nosso sistema penal é que eles sejam sempre memoriais orais, mas a depender da complexidade do caso, o juiz pode converter em escrito. E o que a gente viu aqui, ó, quanto à nulidade? Eu vi que houve a denúncia, recebimento, ó, recebeu a peça acusatória, ofereceu resposta à acusação, até aqui tá tudo certo. O problema é aqui, ó, primeiro ouviu a testemunha da defesa e depois ouviu a testemunha da acusação. Então, eu tive uma inversão aqui, ó, deixa eu deixar aqui, destacar aqui para nós, ó. Então, eu tive essa inversão, ó. Na audiência de instrução, as testemunhas da defesa apenas informaram sobre a boa conduta. Por sua vez, as testemunhas de acusação ouvidas em seguida. Não pode, né? Então, essa inversão aqui
Nossa primeira tese, conforme está escrito abaixo, vai ser a nulidade. Está errado. Então, eu quero, ó, que o processo volte a essa estaca aqui, ó. Partir do depoimento da vítima, que não tem nesse caso, né? Então, seria a anulação de tudo, até o momento da audiência de instrução e julgamento. Olha só, tudo que foi feito depois é nulo. Então, vamos pedir para o tribunal reconhecer essa nulidade, tá? Então, essa é a primeira tese. Onde isso? Lá nas razões. Eu não vou pedir, a única coisa que eu vou pedir para o juiz na interposição é que o recurso suba, já que ele está no prazo correto, que nós já vamos ver daqui a pouquinho qual que prazo é esse. E aí, olha só, as testemunhas não viram nada, só viram eles conversando, mas podiam estar conversando de qualquer coisa, né? Ó, o réu foi interrogado e fez uso do direito ao silêncio. Direito esse consagrado pela Constituição, pessoal, e que não pode ser desabonado o réu diante desse direito ao silêncio, já que o ônus de provar pertence ao Ministério Público. O réu não precisa fazer prova contra ele. Daí a possibilidade de ficar em silêncio, né? O Ministério Público que lute. Fim da instrução, ou seja, acabou essa instrução, a parte de apresentação de provas, e após a apresentação de memoriais escritos pela parte, o magistrado proferiu sentença. Então, ó, o rito aqui, ó, diligência, memorial da acusação, memorial da defesa, sentença. Então, ofereceu sentença condenatória, entendeu comprovada a acusação, comprovada com o quê? Se só viram um diálogo, não ouviram o que estavam falando, né? E se estivessem falando de futebol, e se estivesse falando de pandemia, e se estivesse falando outra coisa, né? Pois as testemunhas viram a conversa. E aí, né? Tá provando nada, porque viram a conversa. Bem como porque se o réu fosse inocente, ele não permaneceria calado. Opa, outra coisa que está totalmente errada, né? O juiz não pode fundamentar com base nisso, já que é um direito constitucional do réu, o direito ao silêncio. A pena base foi fixada em 3 anos de reclusão. O argumento de corrupção deve ser combatida com rigor, vigor. Vigor? Seria rigor, né? Está vigorando, como dizia Gil. Como advogado de Marcos, adote a medida cabível. Vejam, aqui, gente, o juiz condenou ainda a pena base e ele aumentou. Ele fixou a pena base em 3 anos de reclusão. Primeiro, né? Olha só, a reclusão aqui na corrupção ativa é de 2 anos a 12. Então, ele já aumentou 1 ano, com fundamento aqui nesse vigor que ele acredita que tem. Vamos ponderar aqui uma coisa. Quando o legislador fez esse crime, ele já ponderou que era um crime contra a administração pública. E um crime contra a administração pública, em que alguém oferece, promete alguma vantagem e o funcionário público aceita, nesse caso, dosa a pena de 2 a 12. Então, tem que ser particular, tem que ser funcionário público aceitando. Então, em abstrato, tendo esses requisitos, o legislador já dosou a pena. Se o juiz aumentar a pena na primeira fase, porque ele entende que tem que ser com rigor essa punição, ele está indo de encontro aqui, ó, com o legislador. Porque o legislador já entendeu que abstratamente isso já tem um valor de 2 a 12. Para o juiz aumentar a primeira fase, ele tem que ter um a mais, alguma coisa dentro desse processo que mostre essa culpabilidade exacerbada. E não tem. A gente viu que não tem nada a mais aqui do que os requisitos da lei, né? Então, a culpabilidade está normal. Então, a gente diria que não tem como o juiz, com base no fato abstrato, aumentar essa punição. Então, vejam só, nós temos aqui algumas teses importantes. Da nulidade, já que alterou a ordem das testemunhas. Depois, nós vamos pedir
a absolvição do Marcos. E por quê? Porque não fizeram prova, né, gente? Não tem prova. E na dúvida, a dúvida sempre vai favorecer o réu. Depois, caso condene, o juiz não pode piorar a vida da pessoa porque ele ficou em silêncio, silêncio é direito do condenado. E também não pode aumentar a pena base por causa de alguma coisa em abstrato, tem que ter fato concreto para aumentar, né? E aí eu deixei aqui para vocês a estruturação da peça, que são perguntas que a gente sempre tem que fazer para identificar a peça aqui, né? Qual que é a peça, qual que é o cliente, qual que é a ação penal, que eu digitei que nem meus olhos, né? Opa, ação penal, e continua assim. Qual que é o rito, se cabe suspensão condicional do processo, que sempre a OAB pergunta, qual que é o momento processual, e aí depois eu coloquei para vocês as premissas, explicando como que vocês escrevem direitinho. O desafio agora vai ser vocês colocarem no papel, né? Lembrem, são duas petições. Uma vai ser para o juiz sentenciante e a outra vai ser de apelação, desculpa, de razões. Então, interposição, 5 dias, razões no prazo de 8 dias. Eu não pedi aqui prazo, né? Mas, então, coloca local e data, não discriminem nada. Beleza, gente? Precisando, estou à disposição de vocês no Zap, façam a pergunta por escrito e eu retorno para vocês em breve. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos todo mundo pôr a mão na massa aqui para fazer as petições. Então, grande beijo para vocês. Quem quiser já ir se adiantando nos trabalhos, eu acabei de postar todas as petições que eu estou pedindo nesse semestre para vocês. Já está tudo prontinho. Deixo para vocês um grande beijo, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau!